Vamos começar falando do torcicolo congênito. Vamos descomplicar esse termo para que você consiga entender o que é e como isso pode interferir no seu bebê. O torcicolo congênito é um termo médico utilizado para descrever que o bebê nasceu com um tecido que vai revestir o músculo do pescoço mais rígido do que o normal. Essa condição tende a fazer com que o bebê ele fique com a cabecinha mais inclinada de um lado. Algumas vezes pode ser acompanhada com a rotação para um lado ou para o outro, limitando o movimento do bebê. Então, muitas vezes o bebezinho ele vai ter uma preferência para estar olhando sempre para um lado e limitado virar a cabecinha para o outro lado. E o torcicolo ele pode estar associado com um nódulozinho palpável na região da musculatura ou não, mas esse nódulo tende a desaparecer com o tratamento. E como o torcicolo pode afetar a vida do bebê, pode influenciar e gerar atrasos no desenvolvimento motor, interferir em atividades normais do dia a dia, como o bebezinho ficar brincando de bruços, interferir no engatinhar, no rolar. O bebê pode começar a ter uma preferência por realizar todos os movimentos e todas as habilidades motoras, o rolar, o pegar objetos primeiro mais para um lado do que para o outro. Pode interferir na integração de reflexos primitivos que são importantes para o desenvolvimento motor desse bebê, alterações posturais e gerar desequilíbrios. E mamãe, preste muita atenção, grave muito bem isso. O torcicolo congênito é um dos principais causadores da plagiocefalia, que é um tipo de assimetria. E agora você pode estar se perguntando, qual é a causa? O que eu fiz para causar um torcicolo no meu bebê? Então vamos entender, a gente não consegue identificar exatamente a causa em cada bebê, mas está muito relacionado com a posição em que esse bebê ficou dentro da barriga da mãe. Normalmente chega um momento que vai ficando apertado e ele vai assumindo certas posturas que podem gerar essa rigidez no músculo do pescoço. Às vezes também pode estar relacionado com a movimentação que o bebê precisa realizar na hora do parto. 6 sinais de que o seu bebê pode estar apresentando um torcicolo congênito. Primeiro, você vai observar se ele tem uma preferência de estar olhando sempre para o mesmo lado. Então você pode até verificar as fotos do seu celular e observar se o seu bebê ele está ficando sempre na mesma posição da cabeça. Segundo, ele tem preferência por mamar em alguma das mamas. E quando você coloca ele no outro peito, ele fica irritado, fica brigando. Às vezes você precisa até colocá-lo numa posição invertida para ele aceitar mamar no outro peito. Terceiro, se você coloca o seu bebê de barriguinha para baixo para fazer o famoso tummy time e quando você olha por trás da cabecinha dele, você percebe que ele está com a cabecinha mais inclinada. Quarto, você percebe que o seu bebê se sente desconfortável ou chora, se irrita quando você vira a cabeça dele para o outro lado ou quando ele tenta virar a cabecinha para o outro lado. Muitas vezes ele pode acompanhar um objeto só com o olho. Isso é um sinal que ele está com esse movimento, essa amplitude da cabeça limitado. Quinto, você pode perceber uma região, uns nódulozinhos, umas bolinhas no pescoço do bebê quando estiver tocando. Isso significa que são os nódulozinhos de tensão nesse músculo relacionado ao torcicolo. E sexto, se você, quando ele dorme, você tenta posicionar a cabecinha dele para cima ou para o outro lado, ele tende no mesmo momento ou alguns minutos depois virar para o lado que ele se sente mais confortável. E ele sempre vai estar na mesma posição de conforto para ele. Se o seu bebê apresenta algum desses sinais, fique atento que isso pode sim ser um torcicolo congênito.